Série Paz com Deus. Hoje nós vamos falar sobre paz com Deus e paz com os irmãos. Paz com Deus e paz com os irmãos. Gênesis 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Quantos conhecem esse texto? Vocês conhecem esse texto? Eu vou repetir. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Você é responsável por seu irmão, sim ou não? Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Só vamos ter paz plena com o Senhor se tivermos paz com os nossos irmãos. Paz com Deus e paz com os irmãos. Nós vamos meditar nisto hoje. Eu tenho duas notícias para você hoje, uma boa e outra complicada, não é má. Notícia que vem da parte de Deus nunca será má, mas é o desafio. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É a primeira frase. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, se o seu pai é cristão, você não vai para o céu por causa dele. Porque cada um vai dar conta de si mesmo. O máximo que o pai vai fazer é dar um bom testemunho, ajudá-lo a crescer, desenvolver a fé, mas você vai para o céu se receber a Jesus como Senhor e Salvador e andar no caminho da retidão até a volta de Jesus. Então é assim que a gente vai para o céu. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 12 nos diz assim: assim, vamos juntos? Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Deixemos de julgar uns aos outros. A segunda frase é: cada um é responsável pelo seu irmão. Cada um é responsável pelo seu irmão. Romanos 14, 13 é o verso seguinte ao verso 12. Em vez disso, façamos o quê? O propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então eu, como cristão, eu tenho potencial para colocar obstáculos à vida do meu irmão. Se a Bíblia está dizendo que eu devo evitar, é porque eu tenho potencial carnal para assim o fazer. E nós precisamos vigiar. Nós precisamos cuidar da nossa mente e do nosso coração para nunca sermos uma pedra de tropeço na vida, sobretudo daqueles que estão iniciando a sua carreira na fé. Você nunca experimentará a verdadeira paz, nunca vai experimentar, enquanto não tiver paz consigo e com Deus. Paz com Deus e paz consigo mesmo. Tem gente que vive crises internas profundas, e isso se reflete nos seus relacionamentos. Ele não consegue avançar porque ele mesmo tem problema. Se ele tem problema, ele precisa resolver o problema. Ninguém viverá em paz enquanto não estiver reconciliado com o seu irmão. Não adianta virar as costas. Não adianta colocar uma pedra em cima. Um dia aquela pedra vai ser retirada e todos vão ressuscitar. E você vai dar conta, sim, de tudo que você fizer ou deixar de fazer. Nós precisamos pensar nisso também. Precisamos nos reconciliar. A paz nos relacionamentos se estabelece quando o coração de ambos pertence a Deus. Quando nós, nos nossos relacionamentos, temos convicção de que pertencemos ao Senhor, o amor, a ajuda, o perdão, eles fazem parte da nossa vida. Você tem reconciliação lá fora e você tem reconciliação aqui dentro. Os problemas que surgem na vida de uma igreja, eles precisam ser resolvidos a partir da igreja e da palavra. A palavra é que nos julga, a palavra é que diz ou aponta o caminho.
Nós não precisamos viver em invejas, intrigas, porfias, maledicências. Isso não é para a igreja. Por isso que eu louvo a Deus pelas cartas de Paulo. Ele não está escrevendo ao mundo, ele está escrevendo para a igreja. Então, se Paulo escreveu para a igreja, é para que a igreja se transforme naquilo que Jesus quer e traçou para ela. Por isso que ao longo da nossa jornada, nós vamos ter dificuldade sim. Mas quando surgir uma dificuldade entre você e o seu irmão, vá correndo, falar com ele. Não deixe passar um dia. Sabe, quando você deixa passar um dia, vai passar um mês. E quando o mês passa, vira um ano. Depois você fica meio que sem graça e você acha que aquele tempo já passou, que nada. Quando vier um problema novamente na mesma área, você vai romper de vez com aquele irmão. Você vai romper de vez com aquela pessoa, porque em Cristo morreu. E você talvez acabe se tornando uma pedra de tropeço para o outro. Nós precisamos nos cuidar para que nós possamos entender a dinâmica do reino de Deus para nos fazer crescer, melhorar, amadurecer. Quando você começa a desenvolver amor e cuidado para com os que estão à sua volta, a sua vida conjugal melhora, os seus relacionamentos melhoram, tudo vai melhorando, porque você está em paz consigo mesmo, em paz com Deus. Vamos pela ordem: em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com os seus irmãos. É necessário ser promotor da paz. A paz, ela não acontece sem guerra. A paz, ela não acontece sem atitude. A paz não acontece se você não praticar obras, palavras, frases que realmente vão produzir essa paz. Vejam um texto maravilhoso, eu acho lindo esse texto, Gênesis 33, 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles, quem se lembra da história? Jacó saiu fugido. Meu irmão quer me matar. Ele passou muitos anos distante, mas agora, para que a sua vida continuasse na direção de Deus, ele precisava ter um encontro com o seu irmão novamente. Antes um pouquinho, queridos, sabe o que Jacó fez? Teve uma vigília de oração no Val de Jaboque. E lá ele falou assim: eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu tenho convicção, não está escrito, mas eu tenho convicção, porque ele estava indo na direção do irmão. Ele ia encontrar-se com o irmão. Está chegando gente, ele já mandou presente, ele já fez um monte de coisa. Ele pediu a Deus: Senhor, me ajude nesse novo contato que eu vou ter com o meu irmão. O Senhor disse que eu podia voltar, ele está vindo, é muita gente que está vindo com ele, ele vai me matar. Jacó não parou de orar enquanto Deus não o abençoou. Queridos, a bênção de Deus às vezes traz marcas à nossa vida. E você sabe que o sinal da bênção de Jacó foi um toque na juntura da sua coxa. Jacó passou a mancar. Todo homem de Deus manca. Sabia disso? Sabia ou não? Todo homem de Deus traz marcas profundas na sua vida. Deus te marca para que você tenha aquela marca dele. Toda vez que Jacó mancava, ele lembrava: eu tive um encontro com Deus. Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele levantava, porque Deus também nos faz lembrar que nós somos pó. Nós somos sensíveis. Deus perdoou Jacó, mas ele agora precisava do perdão do seu irmão. E quando ele vai se aproximando, o texto vai dizer, leia depois Gênesis 33, leia todo o capítulo, leia a Bíblia toda, mas leia pelo menos essa semana Gênesis 33, você vai ver que Jacó vai se ajoelhar diante do seu irmão 7 vezes, para ser perfeito. 7 vezes ele foi se ajoelhando. Quando ele chegou perto de Esaú, Esaú estava com saudade dele e queria abraçá-lo. Sabe por quê, queridos? Quando você está em oração e buscando reconciliar-se com o seu irmão,
Deus vai lá e trata do seu irmão. Quando você chegar, já está tudo pronto, já está tudo certo. É assim que é. Mas se a gente endurecer, se nós não dermos espaço na nossa vida para a reconciliação, a gente fica infrutífero. A gente cria raízes de amargura. E raízes de amargura, sabe, produz duas coisas. Está escrito lá em Hebreus: perturbação e contaminação. Raiz de amargura. Não deixem que nenhuma raiz de amargura brotando leve vocês a perturbação e contaminação. Porque é exatamente isso que acontece. A pessoa está mal, aí chega uma pessoa que está bem, não é? Aí, Carissa é isso, Carissa é aquilo, Carissa é... Carissa é isso mesmo. Aí Carissa chega: oi, Carissa. Hã? É dia de ceia. Aperta a mão do seu irmão. Ih, rapaz, o irmão que eu não quero ver, nem pintado a ouro, está aqui do meu lado. Mas está ceando. Não teremos comunhão com Deus se não tivermos comunhão com os nossos irmãos. Por isso que a Bíblia manda que a gente seja diligente. Teve problema? Tem que resolver antes que o sol... Aí você que é mais literal vai dizer assim: não, aconteceu de noite. Aí a gente inverte o texto também. Antes que o sol nasça. Vai dar seu jeito. Fala para o teu irmão aí: vai dar seu jeito. Dá seu jeito. Corre atrás do seu irmão. Reconcilia-te com ele hoje. Não deixe para depois. Esaú já estava desejoso de ver o seu irmão. Estar junto aos irmãos no mesmo local, prosperar, construir família, etc., não são indicativos de que verdadeiramente você esteja vivendo a paz no seu coração, com Deus e com os seus irmãos. Para que você possa entender mais sobre andar junto e cuidar uns dos outros, você precisa compreender qual é o propósito de Deus em lhe dar uma família espiritual. Quem tem família aqui? Mantenha a mão assim, isso. Quem tem família grande, aí levanta a outra mão também. Família grande. Família grande para mim é depois de 100, tá? Então, família grande. Família grande. Certo? Nunca teve problema lá? Hein? Nunca teve? Queridos, família grande, o pai adoece. Aparece um ou dois que vai cuidar de perto. E os outros 10, na minha casa lá eram 12, e os outros 10? Não, os outros 10 até dá um dinheiro, às vezes se amarra, quer as contas, quer ver as contas, conselho fiscal na família, e passa todas as notas para ver quanto gastou com meu pai, com a minha mãe, eu vou dividir. Não tem gente assim? Queridos, meus pais faleceram, deixaram lá algumas coisas, eu nem sei que fim levou, nem sei se teve inventário. Não teve, irmãos. Nem teve. Quem é que está precisando? Fica aí, está aí, melhorou a casa, deixa crescer, deixa melhorar. Deus te faça prosperar mais. Tem gente que vive adoecida a vida toda. Sabe por quê? Por causa de 30 centímetros que perdeu. 30 centímetros que perdeu. Perdeu nada. O que é seu, ninguém tira. O que é seu, nem o diabo tira. Ninguém tira, é teu. Agora, foi roubado. Levou. Deus vai te dar outro melhor. Deus está te livrando. Fique tranquilo. Nós podemos avançar se tivermos a sabedoria de enfrentarmos as dificuldades da vida da forma correta, tomando atitudes corretas. Vejam Efésios 2, 19 a 22. Só as mulheres têm uma voz tão forte, tão firme. Efésios 2, 19 a 22. Leiam para mim. Efésios 2, 19 a 22. Todos agora. Calma aí, mulheres. Calma. Todos agora, bem forte.
para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Qual é o propósito, queridos? É nos tornarmos moradas de Deus. Sabe o que é isso? Templo do Espírito Santo. Eu e você somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. E você agora é convidado a manifestar o coração de Deus nos seus relacionamentos. Deus quer nos amar e nos ama. Deus quer perdoar-nos e nos perdoa. Assim também nós devemos viver e agir para com o nosso irmão. Já amanhece dizendo assim: hoje eu quero perdoar alguém. Prepare-se. Se você falar assim: olha, hoje eu quero perdoar alguém, prepare-se. Deus vai te dar a oportunidade de perdoar. Ontem eu vi uma coisa no trânsito que você nunca fez. O camarada deu uma fechada no outro, o outro deu outra fechada, e depois os dois ficaram lado a lado. Você nunca fez isso. Olha para o lado, vê se tem alguém rindo. Se ria porque fez. E eu fiquei pensando, meu Deus, aonde é que vai parar? Aí você, quando sair hoje daqui com o seu carro, lembre-se dessa mensagem. Você já pensou se você fizer um negócio desse na frente do pastor? Eu tiro a foto e posto logo. Esse aqui é crente. É igual os dois, né? Vieram brigando na rua, um fala com o outro, um fala com um. Daqui a pouco chegaram os dois na mesma igreja, era o pastor e o diácono brigando. Meu Deus, na rua. O pastor era o Cândido e o diácono era o Zorimar. O propósito de Deus, queridos, é que nós nos tornemos morada, e nós já somos, e nós não podemos perder isso. O texto de Gênesis 4 narra a história de dois homens, dois irmãos, que adoravam a Deus juntos. Olha quanta gente está aqui celebrando o nome do Senhor, nós estamos juntos. Mas o fato de estarem juntos na adoração a Deus não evidenciou que estavam andando na mesma direção, ou seja, eles estavam juntos fisicamente, mas no coração estavam separados. Cuide disso, trate disso. Você não pode estar tanto tempo no mesmo lugar, ainda olhando com indiferença ou não desejando se relacionar com 20% da igreja, 99% da igreja, só ama o pastor e a sua família. Não pode. Você tem que amar a igreja toda, seus irmãos, olha para o rosto dele. Sabia que você vem à igreja e você ainda não conhece os irmãos? Sabia? Vocês vêm há 1, 2, 3, 4, 5 anos e você ainda não observou as pessoas que estão com você no mesmo lugar. E você precisa tomar cuidado com isso, para estreitar e criar raízes. Num lugar, a gente precisa de relacionamentos, a gente precisa, e nós temos para isso células, nós temos para isso EBD, nós temos para isso as celebrações, e você não pode ficar fora disso, você precisa olhar mais. Quando você for embora, dá uma olhada assim, aquele eu não conheço, pode ser um visitante, mas olha, há uma grande probabilidade de ser o seu irmão, membro da mesma família e que está celebrando com você. Vejam, 1 João 3,12, não sejamos como Caim. Não estamos em Gênesis, nós já estamos lá em 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Por que João chegou à conclusão que Caim era do maligno? Ele mesmo responde, porque a prática dele, porque as obras dele, porque o que ele fazia, o que ele praticava era mal. Quem pratica o mal não pertence a Deus. Por isso que João está dizendo, não seja Ronaldo como Caim, não seja Islas como Caim, não seja Bruno como Caim, não seja Sônia como Caim, não seja, coloque o seu nome aí, não seja.
Ele está escrevendo a uma igreja, ele está escrevendo a pessoas que têm a mesma fé, têm o mesmo Espírito Santo, vão para o céu. Não podemos ser como Caim, que matou o seu irmão. Vejam, a afirmação e o entendimento são simples. Se a obra é má, quem a realizou está enraizado no mal. Caim matou o seu irmão. Porém, por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. A paz com Deus e com os irmãos só se estabelece se as obras de todos forem justas ou justificadas em Jesus. Quando Ele nos recebe, quando Ele nos aceita, Ele nos justifica. Quando nos aproximamos dEle pela fé, Ele nos salva, Ele nos justifica. Ele nos torna justos diante de Deus. Não é a justiça que está em você, mas a justiça que você recebeu da parte de Deus, porque creu nele. Então vejam bem, se nós fomos justificados pela fé, nós precisamos aprender a andar pela fé. Viver pela fé, respirar pela fé e desejar ardentemente crescer nessas coisas também, para que a gente não seja amanhã reprovados, porque as nossas obras são vistas por Deus e não pelos homens. Os homens podem até ver, mas quem aprova as suas obras é Ele. Antes de receber a oferta, Deus quer receber o ofertante. Quanto você dá ou deixa de dar, isso não tem o menor valor e sentido. Mas quem você é, isso tem. Então, quem é do Senhor é generoso, é fiel, Ele faz muito mais do que se pede. Mas pense sempre nisso, lembre-se sempre disso. Vejam, Tiago 3,16, pois onde há o quê? Inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Queridos, repito, agora é Tiago. Tiago não está falando para nenhum partido político. Ele não está falando para nenhum Rotary. Ele não está falando para nenhum clube. Ele não está falando para nada disso. Ele está falando para os forasteiros, os cristãos, os que estão dispersos naqueles tempos. Por causa da perseguição, muitos deles fugiram, foram dispersos. E Tiago escreve a sua carta para estes. E a carta vai chegando em vários lugares. Chegou a mim e a você também. Aleluia! A carta de Tiago chegou a mim e a você. E nós não podemos, como cristãos, deixar que a inveja, queridos, inveja não é invejar o que é o do outro, não. É ter raiva e sentimento de ódio, porque o outro tem e você não. O irmão compra um carro novo, está roubando. Ah, só pode. Se o irmão posta lá que Deus abençoou e comprou uma casa nova com o Felipe, aleluia. Aleluia, Felipe. Ó, a venda vai aquecer essa semana. A sua também, irmão. Já está com inveja? Só porque eu citei o Felipe? Quando você vê alguém bem, crescendo, de forma lícita, digna, honesta, e você sente uma dorzinha no coração, isso é inveja. Oh, Bruno está prosperando e só eu que estou ficando para trás. Todo mundo cresce. Queridos, não deixe que o seu coração se torne como o coração de Caim. Quando o seu irmão prosperar, celebre com ele. Alegrai-vos, quem sabe? Alegrai-vos com... Se o teu irmão está prosperando e crescendo, alegre-se com ele. Vai lá, come o churrasco dele, olha, aleluia. Toma banho na piscina dele. Eu estou falando de prosperidade, hein? Olha lá. Então vejam bem, celebre, aprenda a se alegrar com os que se alegram. Pode ter certeza, Deus vai te abençoar demais. Então, onde há inveja e ambição egoísta, aí há o quê? Confusão e toda espécie de males. Se desejamos viver a paz com Deus e com os irmãos, precisamos crescer no conhecimento e prática daquilo que dizemos conhecer, a palavra de Deus, pois do contrário seremos igualmente reprovados. O conhecimento só se revela verdadeiro se você mudou a prática, se mudou a sua vida, houve transformação. Não houve transformação, não entendeu nada. São palavras ao vento.
Eu louvo a Deus porque depois aí de quase 7 anos aqui, nós estamos vendo a igreja avançar. A igreja está entendendo. Igreja é o melhor lugar para você aprender a perdoar e ser perdoado. Quando alguém vier e disser assim para você, olha, você me perdoa? Nunca fale assim, nunca fale assim, nada, que isso, esquece isso. Não faça isso. Quando alguém falar assim, Marco, me perdoe, eu fiz isso. Falei mal de você, persegui você, eu não deveria ter feito isso, mas fiz, me perdoa. Aí você vai dizer assim para ele, você está perdoado em nome de Jesus. Vai e não peques mais. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, mas é verdade. Ó, vai e não. E se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vai até ele. Vai lá, conversa com ele. Talvez ele não tenha entendido por que você está com esse corte de cabelo, só isso. Por que você mudou de lado? Às vezes acontece. Não, às vezes a gente está andando, pensa uma coisa, atravessa. Aí o irmão que está vindo lá, o pastor me viu, passou para o outro lado. Não, irmãos. Olha, eu sou um pastor que não apenas vejo, como me deixo ver. Às vezes as ovelhas passam do meu lado, não me veem. Aí eu pego o nome assim, alô? Ah, pastor, você estava aí? Estava, eu vi tudo, hein? Vi nada, mas vi tudo. Eu quero falar com as pessoas. Eu quero ver, eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero respeitar. Então nós precisamos desse coração de Jesus em nós para praticarmos a palavra. Vejam 1 Coríntios 3, 1-3, irmãos, repita comigo, irmãos. Então não é para fora, é para dentro. Fala comigo, é para dentro. O conselho de Paulo, de João, Tiago, Filemão e tantas outras cartas é para a igreja. Então nunca pense que é para fora, é sempre para dentro. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que, olha aí, a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como quem? Você não é mais do mundo, meu irmão. De lá você saiu. Você agora é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você é cidadão do céu. Aquele que mentia, roubava, traía, adulterava. E queridos, adultério não é só sexual, não. Tem muita gente adulterando até documento. E é crente. Tem gente que cola na prova, meu Deus. É crente, mas cola. Nas outras igrejas, aqui não. Não pode. Seja honesto. Seja sincero. Seja fiel. Tem gente, crente não faz isso, cristão não faz isso. Tem gente que paga para o outro fazer o TCC. Quem sabe disso aí? Deixa eu ver. Ah, então não sou só eu que sei. Paga para o outro fazer. Que graduação é essa? Queridos, você vai roubar o Banco Central um dia. Escute o que eu vou dizer. Vocês vão roubar o Banco Central um dia. Mas vai começar roubando uma moedinha. Pegando uma pequena moeda. Você não vai começar pelo Banco Central. É uma escalada. Um pecado chama o quê? Outro pecado. E o quê? Um pecado chama um abismo. Um abismo e vai gerando o quê? Quando vê, então, queridos, nas coisas simples, já vai moldando o seu caráter. Não, isso aqui não está certo. Isso aqui está errado. Paga o preço. A Bíblia diz, Islas, o seguinte: se você tratar uma coisa, mesmo que depois você descubra que vai ter prejuízo, o que você deve fazer? Honrar. É isso ou não é? Ih, rapaz, fiz um negócio. Já era.
Sua mulher vai ficar triste contigo, mas tu vai ter que honrar aquele negócio. Seu esposo vai ficar triste contigo inicialmente, mas depois ele vai entender que você está honrando a sua palavra. Nós, como cristãos, precisamos desenvolver pequenos passos de caráter ilibado, puro, verdadeiro, honesto, pequenos atos. Você está aqui dentro, viu ali R$100, você bota o pé em cima? Olha para o lado, olha para o outro, é assim que você faz? Olha que eu falei 100, né? Porque tem gente que põe em cima de R$5, aí não dá. 100 ainda bota o pé em cima, assim, dá uma olhada para o lado. Mas R$5, R$2, não. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, achei R$100 dentro da igreja. Então é da igreja, meu irmão. Você está dentro de casa, você não trabalha, faz nada para ninguém. Seu pai paga a sua internet. Estou falando com criança e adolescente aí, hein? Você não faz nada para ninguém. Seu pai compra tudo, te dá tudo. Você acha dinheiro dentro de casa? Ou é do seu pai e de sua mãe? Hein? Se você começa dentro de casa a desenvolver hábitos de lealdade, fidelidade, sabe o que vai acontecer depois? Você vai estar na rua. Você vai ver uma senhora perder a carteira, o dinheiro. Você vai pegar a carteira e o dinheiro dela e vai correr atrás dela para entregar. Já viu gente pobre, mais pobre do que eu? Encontrei gente mais pobre do que eu. Olha, pobre, achou um saco com dinheiro e correu atrás para devolver. Eu colocava tudo em Betel. Já viu história assim? Hein? A pessoa acha dinheiro e fica suando frio, preocupado. Esse dinheiro aqui era para ele... Uma vez uma pessoa perdeu... A pessoa fazia o pagamento de funcionários. Ela perdeu o dinheiro todo. Ela ficou desesperada. Mas uma pessoa, uma jovem, uma senhora já idosa, achou, foi lá entregar, porque viu os dizeres na coisa, estava escrito lá alguma coisa, ela identificou e foi lá entregar. Ela não fez mais do que a obrigação dela. Mas por causa disso, pessoas assim são louvadas. Queridos, nós podemos honrar a Deus de muitas formas, e uma delas é sendo honesto e fiel, celebrando aquilo que realmente faz diferença. Nós não somos do mundo. Quero convidá-los então a caminhar comigo. Vamos fazer uma viagem no tempo de aproximadamente 6.000 anos e aprender que antes da adoração, que a paz com Deus, Deus recebe ou rejeita o adorador, que a paz com os homens por meio das boas obras que geram bons relacionamentos. Então, queridos, 3 motivos aí especiais para você desenvolver paz com Deus e seus irmãos. Primeiro, adore em espírito e em verdade. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe. Ele aprendeu a adorar. Ele aprendeu a levantar um altar. Ele aprendeu a ir ao lugar de oferta, de sacrifício. Ele aprendeu tudo isso, exatamente como eu e você temos aprendido. O endereço da igreja, o horário dos cultos, a mesma coisa. Só que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Pode ler o texto. Deus não rejeitou a oferta de Caim. Ele rejeitou Caim e a sua oferta. E nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida de adoração não é um momento de 1h30, 2 horas de culto. Não. Adoração é um estilo de vida. Você adora a Deus e toda hora você vai ser provado, tentado a demonstrar o quanto você ama e teme ao Senhor. Caim aprendeu a adorar. Aprender a adorar é diferente de ser um adorador. Os estereótipos de um adorador estão por toda parte, mas apenas Deus pode avaliar verdadeiramente quem está adorando e quem parece adorá-lo. Então, houve um tempo em que, aqui nesta igreja, pastor nenhum subiria sem gravata, terno, podia estar o sol que fosse. Quem se lembra disso? Eu me lembro muito bem. Calor de verão, e parece que antigamente o verão era mais
terrível, né? A igreja agora, já há alguns anos, tem o ar-condicionado, mas na época eram aqueles ventiladores, né? E ligavam-se os ventiladores, e igreja que tinha ventiladores naquela época eram igrejas, tá? Não era qualquer igreja que tinha ventilador, não, né? E os ventiladores, aí o sujeito vinha pregar, botar aquele monte de folha, o ventilador jogava as folhas, e ele, ao invés de pregar, ficava tentando pegar as folhas dele. Estava lá, terno, gravata. Algum problema com terno e gravata? Não. Manga comprida, língua comprida, é tudo. É tudo comprido, não é? Pés que se apressavam para falar mal. Estou falando de pastor não, tá, irmãos? Estou falando da nossa atitude. Às vezes, exteriormente, a gente olha, esse aí é crente, esse aqui não é. A gente não faz isso? O que o profeta lá, profeta errado disse? Se esse aí fosse de fato profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Não foi isso que o fariseu disse? E às vezes, queridos, a gente toma a mesma atitude hoje. A gente quer avaliar, a gente quer dizer quem é e quem não é, quando na verdade só Deus sabe quem o está adorando e quem ele está recebendo. Quando nós temos de nós mesmos um autoconceito e começamos a agir dessa forma, pode ter certeza, mais dia menos dia, Deus vai te podar para que você aprenda a não blasfemar. O que o Espírito Santo está fazendo, o que o adversário está fazendo, é obra de Deus discernir e apontar e mostrar. As obras de Deus são feitas em paz, em amor, traz edificação para todos e cura. Isso é obra de Deus. Onde há inveja, ambição, intriga, briga, guerra, sai fora disso. É por isso que tem que resolver no mesmo dia, na mesma hora. Não pode deixar para depois. Vejam, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. O fariseu julgava a pessoa. Jesus estava olhando para a sua atitude de adoração. A respeito dessa atitude de adoração, no texto correlato narrado por Mateus, Jesus afirmou o seguinte, Mateus 26, 12 e 13. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a mim. Ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, repita comigo, em todo o mundo, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Quando nós adoramos a Deus, Ele nos recebe. Quando nós não chegamos diante de Deus achando que a gente é alguma coisa, quando a gente chega em humildade, quando a gente chega humilhando-se, quando a gente chega dizendo, Senhor, eu sou pecador, quando você bate no peito e fala assim, olha, eu errei essa semana. Você errou em quê? Eu não li a Bíblia, eu não meditei, eu não ajudei ninguém essa semana, eu não orei por ninguém. Eu até vi lá no grupo da igreja, oração por A, B, C e D, eu olhei, até botei lá a mãozinha, né? É comum, as pessoas botam logo a mãozinha. Mas você não fez nada que se esperava de você. Deus te deu a oportunidade, você olhou e passou de largo. Aí às vezes a gente quer criticar lá o texto do bom samaritano, o levita e o sacerdote que passaram de largo. Saiba que hoje existem outras formas de você passar de largo da vontade de Deus. E uma delas é negligenciar aquilo que Ele quer. A atitude da adoração daquela mulher, ou seja, lágrimas, quebrantamento, arrependimento, perfume, humildade e humilhação, é o que Deus espera de todos nós quando desejamos nos apresentar a Ele para o adorar. O resultado será semelhante. Vejam, Lucas
7, 47 a 50. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Ué, pastor, ela cheia de pecado, adorou e Deus recebeu? Sim, sim. O que não pode, depois de vir para o Senhor Jesus, o quê? Viver uma vida de pecado. Olha só o texto comigo. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Eu pensei que eu ouvi um glória a Deus. A sua fé te salvou, meu irmão. Vá em paz, promova a paz. Se você foi perdoado e muito perdoado, quem aqui foi muito perdoado? Foi muito. Você tem que amar muito ao Senhor, agradecer muito a Deus. E quando alguém errar com você, você salta, Senhor, abençoa o meu irmão, vem cá meu irmão, você errou comigo sim, mas eu estou contigo, porque eu também fui perdoado, eu estou perdoando você. Eu também fui ajudado, eu vou ajudar você. Eu também precisava de crescimento em áreas da minha vida e Deus me deu pessoas que me ajudaram a isso. Eu estou crescendo, eu continuo avançando. Você não pode perder a oportunidade de amar as pessoas praticamente, ou seja, na prática. Nós precisamos desenvolver esse coração, queridos. Só assim o Senhor vai receber o nosso culto, a nossa celebração. Quando você sabe que alguém está com problema com o irmão, qual é a sua atitude? Ficar de um lado e criar um partido, uma facção, isso também é pecado. O que você tem que fazer é ser um promotor da paz. Vem cá, meu irmão, ame o seu irmão. Não, ele errou comigo, mas vamos lá agora. Vamos lá falar com ele agora. Vamos acabar com isso. Somos irmãos. A sua atitude revela quem você é e em quem você está. Se você está em Jesus, você vai tomar essa atitude a partir de agora, a partir de hoje. Você não vai deixar para chegar no gabinete do pastor, para o pastor reunir todo mundo. Vou ter que fazer isso essa semana e estou fazendo. Isso tira a força, o vigor. Tira. Ontem nós saímos 6 da manhã, pulamos da cama, trabalhando, exortando, ajudando, aconselhando. Depois, nem sei o que eu fiz ontem. Não, o primeiro lugar que eu fui ontem. Fui lá nas crianças. Estavam lá em Ponta Grossa. Aí cheguei lá, aí a liderança, os líderes. Finalmente, hein, pastor? Aí eu falei assim, ih, rapaz. Aí eu abracei, tirei foto com todo mundo, celebraram. Aí eu fiquei feliz, né? Aí eu saí de lá. Quando cheguei, fui direto lá nos diáconos. Mais de 30. Aí eu cheguei lá, todo mundo em silêncio. Aí eu falei assim, ih, rapaz, silêncio. Será que compraram um carro novo, pastor? E vão me fazer uma surpresa? Aí quando eu pisei na varanda onde eles estavam, finalmente, hein? Chegou, hein, pastor? Não foi isso, Zorimar? Chegou, hein, pastor? Eu falei assim, eu estou chegando, estou passando por aqui, daqui a pouco eu vou para o Espraiado, vou visitar a Raquel no hospital, depois eu vou fazer um casamento à noite lá em Pendotiba. E estou aqui, irmãos, feliz da vida. Enquanto tiver fôlego, é isso que eu quero fazer. Agora, junto com isso, a gente tem que reconciliar os irmãos também. Porque os irmãos leem a Bíblia, mas não obedecem. Eu vou repetir. Os irmãos leem a Bíblia, mas não o quê? Tenha medo não, irmãos. Eu estou pregando para vocês. Está na internet, mas eu estou pregando para vocês mesmo. Estou pregando para vocês. Leia a Bíblia. Jesus falou assim, olha, o irmão errou, vai até ele. Se não te ouvir, leva outro, não é isso? E se não ouvir os dois, o que tem que fazer? Levar um terceiro. Só que sabe o que a gente prefere? Baixinho não vale nada mesmo não. Baixinho não presta. Aí faz um grupo da Vaxi e um grupo do irmão Alberto Cavalcante. Igreja é para isso, irmãos? Isso é facção, isso é divisão.
aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se nós conhecemos a Bíblia, é ela a nossa única regra de fé e prática. Você crê e pratica. Aí o que você tem que fazer? Rapidamente corrigir aquele negócio. E se não me perdoar? O problema é dela, é ela que vai para o inferno, você não. Porque quem perdoa, Deus perdoa, não está escrito isso? Porque assim como o Pai perdoou vocês devem perdoar. Se não perdoar, o Pai também não vai perdoar vocês. E aí, como é que fica? Então, vejam bem, o que nós precisamos como igreja é desenvolver um coração que o adore completamente. E a obediência é o primeiro passo. A obediência é o primeiro degrau. Quando você começa a obedecer a palavra, outras revelações de Deus vêm sobre a sua vida. E você vai caminhar num estilo novo. Sua fé te salvou. Faltou este coração adorador a Caim, porque ele era mau, não a sua oferta. Ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas entre a retirada do fruto e a chegada no altar, havia uma barreira capaz de impedir que a oferta fosse recebida. O ofertante. O ofertante. Quando você é reprovado, você pode até ter dado muito dinheiro para a igreja, mas se você for reprovado, nada daquilo vai contar para a edificação da sua vida. Nada vai contar. Por isso que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, eu fiz tanta coisa, mas você não praticou o que se esperava de você. Adorar a Deus com um coração mau o faz ser reprovado diante de todos. O arrependimento é o caminho correto para ser restaurado ao estado que Deus perdoa os nossos pecados, cura-nos e nos livra dos nossos pecados. Mas o coração obstinado de Caim não encontrou espaço para arrependimento. Lembro-me do texto de Apocalipse, quando Jesus vai revelar a João: eu dei tempo para que se arrependesse, mas não quis se arrepender. Em segundo lugar, não seja cínico ou indiferente. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Não seja cínico. Atitude é o caráter de pessoa que revela descaso pelas convenções sociais, pela moral vigente, impudência, desfaçatez, descaramento. Isso é o cinismo, é o cínico. Às vezes preferimos o caminho do cinismo a sermos tratados e restaurados quando os irmãos, um líder, uma pessoa mais experiente tenta nos levar de volta às boas e louváveis práticas. Quem? Eu? Não é assim, de vez em quando? É igual o seu filho. Seu filho faz uma arte, aí você pergunta, aí ele fala assim: eu? Não faz assim? Filho? Quem tem filho aí pequeno? Não faz assim? Eu? Logo eu? Sei de nada não. Nós, cristãos, adultos, precisamos aprender a desenvolver um coração e caráter honestos. Em terceiro e último lugar, domine suas inclinações carnais. Domine. Antes você tinha perdido, mas agora com o Espírito Santo você tem poder do Espírito Santo para dominar os seus ímpetos, as suas paixões, seus impulsos. Você tem. Não se entregue a você mesmo. Renda-se a Deus, renda-se a Jesus. Vejam, mas não aceitou Caim em sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Leia comigo agora. Mas você deve dominá-lo. Você não foi feito para ser dominado, mas para dominar a partir do Espírito Santo que está em você.
Mas se você der vazão à sua carne, você vai querer justiça com as suas próprias mãos, no seu próprio tempo. Queridos, até as coisas certas, feitas em tempos errados, vai dar tudo errado. E nós precisamos desenvolver esse coração. Entre pensar numa ação errada e a prática errada, está o tempo de meditar, considerar e avaliar se aquilo trará benefício real à vida ou nos levará para longe da presença de Deus. Vejam, agora amaldiçoado é você pela terra. Isso é Deus falando a Caim. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu possa suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Esse é o coração daquele que não quer ser restaurado por Deus. Ele teme ser morto, ele teme perder essa vida. Ele não quer restaurar o seu relacionamento com Deus e com os seus irmãos. Se Caim, quantos aqui acreditam que se Caim pedisse perdão a Deus pelo que ele fez, ele seria perdoado? Seria. Não tenho dúvida disso. Seria perdoado. Deus deu o filho dele para vários Caíns. Deus deu o filho. Como ele não perdoaria? Perdoaria. Mas a característica daquele que não carrega o Espírito Santo no coração, daquele que ouve uma mensagem dessa e nada muda nele, a característica é que ele já está inclinado e totalmente submisso ao mal e não à prática das coisas corretas diante de Deus. Meu convite a você nesta manhã é que você se incline para as coisas do Espírito Santo e rechace as coisas que não são de Deus, que não vão te fazer bem. Então vejam bem, todo erro produz suas consequências, mas diante das sentenças de Deus e as consequências dos seus atos, é melhor o caminho do arrependimento do que do remorso e medo. Quero ler esse texto com você. 2 Samuel 24, 10 a 17, eu tenho aí um desafio teológico para vocês, tá bom? É maravilhoso, você vai estudar um pouquinho mais, você vai chegar à mesma conclusão que eu, porque se for para exegese e para hermenêutica, você vai entender o fator histórico desse mesmo texto aqui, e daqui a pouco eu vou passar para vocês qual é o verso. E se você não conseguir achar, pergunta o pastor Mário que ele responde. Aproveita e pergunta a ele por que isso está aqui na Bíblia. Mas vamos lá. 2 Samuel 24, 10 e 17. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente, profeta, o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Olha bem, observem isso. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me, o que deverei responder àquele que me enviou? Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens caia eu. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram quantos? Morreram quantos? E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, porque assim, irmãos,
Quando a ordem vem de cima, se Deus não mandar parar, não para não. Vejam. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, quem estava vendo o anjo matar o povo? Davi estava vendo. O que Davi era antes de ser rei? Pastor de ovelhas. O que ele fazia quando uma ovelha ia parar na mão do leão, do urso? O que ele fazia? Ele amava as suas ovelhas. Ele saltava, agarrava na barba do leão, pegava no urso. Você sabe o que é um urso, querido? Sabe a patada de um urso? Quem já ouviu o rugido de um leão? Quem já ouviu aí? Meus irmãos, eu ouvi uma vez só, nunca mais quis ir no jardim zoológico. Ouvi uma vez só. Davi estava disposto a dar a vida dele para salvar uma ovelha. Uma. Você sabe o que é agora, rei? Ver 70 mil homens mortos por causa do pecado dele. Você sabia que quando você peca contra o seu irmão, você pode estar matando ele, toda a sua família, toda a sua casa e todo aquele bairro? Você sabia que quando você não busca se reconciliar com urgência com aquele irmão, a raiz de amargura vai crescendo? E outras coisas tristes e terríveis vão acontecendo àquele irmão e a você também? Davi, quando viu o anjo do Senhor destruindo os homens que ele havia acabado de contar, que subiu orgulho no coração dele. Só quem viu isso foi Deus. E Davi, porque ele era sensível, fiz bobagem. Quem aqui já fez bobagem? Fiz bobagem, não devia ter feito, mas fiz. Eu estou passando por isso agora porque eu fiz bobagem. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que eu errei. Dá para mudar isso aí, Senhor? É assim que a gente deve ser e fazer. E se recebemos de Deus, se recebemos perdão de Deus, precisamos estender esse mesmo perdão às pessoas. Vejam, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: vamos juntos? Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de... Meu Deus. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas poupe o povo. Eles não erraram, quem errou fui eu. Quem errou foi você. Quem erra somos nós. Somos nós que erramos. Nós que erramos. Aí, ao invés da nossa vida decolar, a igreja continuar avançando, a gente vai, mas vai com avaria, vai com, sabe, batendo no outro, vai, sabe, mas não vai no azeite, sabe, vai, mas tem sempre alguma coisa que, sabe, vai impedindo. Queridos, Deus não quer que barreiras sejam construídas no fluir do Espírito Santo. Ele quer derramar mais sobre a nossa vida e nós precisamos fazer o que Davi fez. Às vezes imaginamos que nossos pecados trazem consequências apenas para nós, mas não é verdade. Sempre vamos atingir outras pessoas, sobretudo as mais próximas. O caminho correto para reconstruir pontes com o irmão e Deus, Deus Pai, passa pelo arrependimento. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi a iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Curiosidades teológicas. 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1 são dois textos correlatos. Eles contam a mesma história, mas em um, e eu vou tomar cuidado para não falar a resposta,
mas você vai estudar a palavra. Temos o curso Maturidade, toda sexta-feira à noite. Você vai aprender muitas coisas sobre a palavra de Deus e todo o seu conteúdo histórico, geográfico, tudo. Você vai aprender demais. Mas fica aí essa curiosidade teológica, 2 textos iguais. Você vai ler o texto todo em um e o outro texto em outro. Você vai ver que é o mesmo texto. Mas no primeiro de 2 Samuel 24:1, vou dar uma dica. Ainda não haviam reis estabelecidos. Apenas um estava em evidência. Vejam, que era Davi, Saul e depois Davi. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a... Não. Eu pulei, né? 2 Samuel 24:1. É esse que está lá, eu estou lendo outro. A idade é uma coisa terrível, né? Olha... Um minutinho. Recentemente, deve ter um ano mais ou menos, eu descobri o seguinte, Hugo, que depois de uma certa idade, ao invés de você lavar o rosto assim, você tem que lavar o rosto assim, para cima. Se você vai passar um creme no rosto, ao invés de passar para baixo, você tem que passar para cima. Eu tinha que ter aprendido isso lá naquela idade citada lá no texto. 35. Sabe por quê? É a lei da gravidade. Começa a cair, ó. Começa a cair. Aí você passa para cima. Já viu? Tem gente que, né, depois que passa o tempo, aí faz alguns procedimentos, né, que aí estica aqui. Não é assim? Aí, obrigado. Só a Carissa que leu meus pensamentos. Vamos lá, meus irmãos. Ai, não sei se eu fiz certo. Raquel vai me ensinar em casa como suar o nariz sem fazer barulho. É tão engraçado. As minhas brigas com Raquel é assim: fala baixo, fala baixo. José, fala baixo. Vejam, 2 Samuel 24:1. E a ira do Senhor A ira de quem? Do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. Agora o mesmo texto de abertura em 1 Crônicas 21:1. Vamos juntos? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar. Foi Deus ou foi Satanás? Isso aí é para você não dormir hoje. É para você estudar e depois perguntar ao pastor Mário se você está certo. Ao contrário de Davi, o homem segundo o coração de Deus, Caim, escolheu livrar a sua pele a entregar-se a Deus em arrependimento. Ele perdeu a oportunidade de erguer um altar sincero e devoto ao Deus que não o matou, mas providenciou o escape para ele. E eu encerro com este verso, Gênesis 4, versos 15 a 16. Mas o Senhor lhe respondeu. O que Caim havia dito? Por onde eu passar vão me matar. Olha o que é a graça de Deus, queridos. Olha, se Deus não nos dá exemplo para que o sigamos. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Mas ele foi perdoado. Nós precisamos perdoar também, para desenvolver paz com Deus e com os irmãos. Adore ao Senhor como Abel. Não seja desonesto com o seu irmão. Domine suas inclinações carnais e seja livre de uma vez por todas. Amém, queridos?